Aconteceu de novo. Mal começou o ano e o DF já tem a primeira explosão a caixa eletrônico, em Taguatinga. Flagrante explosivo. Na rodoviária é possível presenciar a venda ilegal de vale transporte a qualquer hora. Plano Nacional de Segurança. O governo diz que vai priorizar fronteiras no mesmo dia em que 33 presos são mortos em nova chacina, agora em Roraima. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde a você. E olha, estava demorando. Crime que virou moda no ano passado já deu as caras em 2017. Um caixa eletrônico do Banco de Brasília foi explodido em Taguatinga nesta madrugada. Os bandidos não conseguiram levar o dinheiro, mas fugiram, deixando um belo estrago. A rotina de explosões a caixa eletrônico continua. Houve mais uma tentativa de explosão a um terminal bancário na madrugada desta sexta-feira. O alvo foi um caixa que fica na Praça do DI, em Taguatinga. As imagens de um comércio vizinho mostram a ação da quadrilha. 5 homens aparecem perto da agência, eles quebram a porta, instalam os detonadores e esperam a explosão. Em seguida entram e em poucos segundos fogem. A polícia militar informou que os criminosos não conseguiram levar o dinheiro, mas o prejuízo para a agência foi grande. Vidros espalhados e um ponto de atendimento eletrônico destruído. Quem precisou ir ao banco reclama da falta de segurança na região. Trouxe meu cartão para sacar o dinheiro e não tem como sacar o dinheiro. Tá todo estourado, né, o banco, né? A região que está perigosa, de dia está assaltando. Numa clínica, consultei ali outro dia ali na frente, a gente sentado, o pessoal entrou. Dentro de uma delegacia, fomos assaltados. Os comerciantes da região estão assustados e contabilizam o número de furtos e assaltos na área. Nos últimos 3 meses, deve ter tido de 10 a 20 arrombamentos na região aqui da Praça do DI, tanto na Comercial Norte próximo, quanto nas lojas. Em 2016, 21 terminais foram alvos da ação de criminosos. O último foi há menos de um mês na quadra 203 do Recanto das Emas. Em nota, a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo durante todo o dia nas praças do DI e do Bicalho. Disse ainda que uma viatura fica 24 horas atendendo o local, mostrado na reportagem. A PM aproveitou para destacar que esse tipo de crime é cometido por quadrilhas especializadas e que se faz necessário uma investigação mais rigorosa e controle ao acesso de materiais explosivos, o que a gente nota aí um jogo de empurra para a Polícia Civil. Mas se tivesse policiamento ostensivo, não teria o crime. A gente reclama isso há muito tempo, né, Rodrigo? Onde tem policiamento ostensivo, claro que não tem crime, né? Mas a gente começa a pensar também numa outra coisa, né? A gente vive dando notícia aqui mesmo no Band Cidade, primeira edição, na segunda edição, de quadrilhas que a polícia prende, quadrilhas consideradas especializadas em roubo e explosão de caixas eletrônicos. Se prende tanto assim, o que está acontecendo? Aí é que a gente tem que ver, né? A polícia prende, a justiça solta e os caras voltam a roubar, voltam a explodir caixa? Ou não? Ou é cada vez uma quadrilha diferente, um ladrão diferente? Aí a gente pergunta uma outra coisa, sendo os mesmos ou não. Como é que esses caras conseguem explosivos com tanta facilidade? Olha, gente, isso não é fácil, não. Vai qualquer um de vocês aí tentar arrumar explosivo aí para ver se vende explosivo que nem refrigerante na padaria. Não é assim. Em tese, o Exército controla. Só pode comprar explosivo quem tem autorização do Exército. É construtora para abrir estrada, pedreira, ou seja, é muito pouca gente que tem essa autorização do Exército para comprar explosivo. Então, será que é tão difícil assim rastrear isso aí? Com a palavra, né, a polícia e o próprio Exército. E nós mostramos aqui ontem os 3 primeiros casos de latrocínio de 2017. A Secretaria de Segurança considerou os crimes atípicos. Nossa equipe foi a fundo nessa história e conversou com um especialista. 2017 começou com 3 crimes que chocaram o Distrito Federal. Por enquanto, apenas um deles resultou na prisão dos bandidos. O casal suspeito de matar o taxista José Soares Brandão, morto em Braslândia, foi preso pela Polícia Militar na mesma hora do crime, na noite dessa quarta-feira. No caso da professora Raquel Costa Miranda, a polícia identificou
mas ainda procura o suspeito do assassinato. A mulher, de 41 anos, foi morta depois de ter o carro roubado no Gama. A foto do suspeito foi divulgada. Leandro Pereira, mais conhecido como Canudo, continua foragido. Segundo a polícia, o rapaz de 24 anos tem várias passagens por roubos. Já o assassino de Nilson Marciano da Costa ainda não foi identificado. O homem, de 63 anos, foi encontrado morto a facadas dentro da própria casa no Itapuã. Os bandidos levaram os aparelhos eletrônicos do idoso e fugiram do local. Para a Secretaria de Segurança Pública, os 3 latrocínios são considerados fatos atípicos no Distrito Federal. Brasília está fora de controle e as pessoas estão sendo exterminadas. Os policiais civis estão sendo exterminados, os policiais militares estão sendo exterminados. Nós temos uma população de bandidos muito bem armados aqui no Distrito Federal, a sociedade totalmente desarmada e, com isso, a vida vai banalizada. Mas, para este especialista em segurança pública, tanta violência reflete a falta de uma política engajada para oferecer segurança à população. De quem é a culpa, né? Sempre o Estado procura colocar a culpa em quem? É no vento? É no carro? É na pista? É na luz? É no motorista? Não, a culpa é daqueles que não sabem atuar de forma nem ostensiva e muito menos preventiva, porque política pública de segurança pública se faz com ações preventivas e ações repressivas. E aqui em Brasília não tem nem ação preventiva e nem ação repressiva. Enquanto isso, a população tem medo de sair de casa. Nós hoje saímos, não sabemos se vamos voltar, né? Infelizmente, é em ônibus, é assalto e tá desse jeito, falta de segurança, tudo quanto é lugar, né? Até dentro da sua própria casa. O povo não tem segurança, paga muito imposto, né? E agora aumentou as passagens e não tem segurança. A pessoa sai de casa sem saber se vai voltar ou não. Olha, as autoridades dizem que esses crimes são atípicos, mas estão muito enganados. É cada vez mais típico esse crime aqui em Brasília. E o Yuri Gagarin aí, né, o charado cosmonauta russo, tem razão ao dizer que faltam sim políticas públicas eficientes de segurança pública. Mas isso aí, essa política de segurança pública é como remédio que combate a febre, né? Combater a doença é uma outra história. Nesse caso, gente, é educação. No dia que nesse país toda criança e todo adolescente tiver escola de qualidade, quer dizer, tiver educação de qualidade, aí com certeza o crime vai ter muito mais dificuldade de recrutar gente para roubar, para traficar e para matar, com certeza. E cerca de 250 internos que ocupam uma ala da Papuda estão isolados por causa de um novo surto de cachumba. As visitas foram suspensas e só devem ser retomadas na próxima semana. O isolamento é uma medida preventiva para evitar que a doença altamente contagiosa se espalhe e até saia do presídio. Não é a primeira vez que o surto acontece na Papuda. Também conhecida como papeira, a cachumba é causada por um vírus e marcada principalmente pelo inchaço do pescoço. E no dia em que o governo detalha o Plano Nacional de Segurança, outro massacre em presídio brasileiro. 33 detentos foram assassinados no presídio agrícola Monte Cristo, em Roraima. Tudo indica que se trata de mais uma guerra entre facções. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado. Mais um caso muito triste, né, Renata? Boa tarde. Rodrigo, boa tarde para você, para o Sérgio, para todos que estão aí nos acompanhando. É com muita tristeza que a gente vê essa cena se repetir, uma cena realmente lamentável durante esta madrugada. 33 presos lá do presídio Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima, foram assassinados por outros presos. O governo informa, Rodrigo, que tudo que leva a crer realmente que trata-se de uma vingança. Isso porque a gente lembra que no último domingo, 56 presos lá do presídio de Manaus foram mortos, integrantes de uma facção criminosa. Eles foram assassinados por membros de uma outra facção criminosa. Então, de acordo com informações aí das autoridades locais,
foi realmente uma vingança, ou seja, essa facção que foi, entre aspas, né, os membros integrantes que foram vítimas, desta vez se vingaram. Cenas muito tristes, lamentáveis, com requinte de crueldade. Os presos, muitos deles foram degolados. Enfim, uma cena realmente horrorizante. Rodrigo, aparentemente, né, o que se leva a crer é que o governo realmente tenha perdido o controle sobre essa situação. E hoje, como você bem disse, agora há pouco terminou aí a coletiva, onde o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, esclareceu um pouco os pontos sobre esse Plano Nacional de Segurança Pública, que, de acordo com ele, já começa a valer no mês de fevereiro. Então, ele diz que é uma grande parceria entre a União, o governo federal e os governos estaduais. Existem alguns focos onde o governo vai efetivamente trabalhar de uma forma mais concreta, ou seja, tentar diminuir aí os assassinatos. Só em 2015, quase 59 mil brasileiros foram mortos de forma violenta. Os números aí no Brasil são maiores do que países que estão em guerra, como a Síria. Então, de fato, isso realmente precisa ser reduzido, de acordo com o governo. A sociedade também vive isso na pele. Redução também aí da criminalidade, do crime organizado, no sentido de tráfico de drogas, tráfico de armas. Aí teria também a parceria com outros países que fazem fronteira com o Brasil. E, especificamente, essa questão dos presídios, de modernizar os presídios. Então, o ministro destacou que os estados já receberam aquele repasse, cada um já recebeu algo em torno de 44, 45 milhões de reais. Para quê? Para construir um presídio. Necessariamente, todos os estados terão que construir o presídio e também receberam esse dinheiro a mais, segundo ele, algo em torno de 13 milhões de reais, para equipar esses presídios no sentido de segurança, porque o próprio ministro falou, não adianta só você construir presídios se você não tem uma estrutura de segurança para você controlar esses presos. Então, a ideia é exatamente essa. Obviamente que ele também foi perguntado a respeito desse massacre que aconteceu lá em Roraima. Segundo ele conversou mais cedo, bem cedo, na verdade, com a governadora de Roraima, e não se trata, de acordo com o ministro, repito, de uma retaliação, de uma guerra, digamos assim, entre facções, até porque, Rodrigo, ontem o próprio ministro havia sido questionado pela imprensa se corria esse risco de retaliação do PCC, no caso, e ele disse que esse risco não corria. E o que a gente vê hoje é algo totalmente diferente do que ele disse, mas ele ainda afirma que não se trata de uma retaliação, de uma vingança. Vamos ouvir o que o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, falou. Eu conversei com a governadora de Roraima, logo pela manhã, peguei todas as informações, não aparentemente, não é uma retaliação do PCC em relação à família do Norte. Os 33 presos, segundo os dados que me foram passados, todos, primeiro que nesse presídio, desde as últimas rebeliões que ocorreram em Roraima, em outubro, houve a separação dessa facção, a separação nesse presídio. Então, todos eram da mesma facção, todos eram ligados ao PCC. Desses envolvidos mortos, 3 eram estupradores, que estavam separados, e os demais eram rivais internos que haviam, segundo as informações ainda iniciais, haviam traído os demais. Enfim, independentemente do que motivou isso, não tira a responsabilidade, né, do governo estadual. E o ministro também informou que, terminada a coletiva terminou agora há pouco, ele está embarcando para Roraima exatamente para ter essas informações, já que temos informações desencontradas com relação a esse caso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, o que é certo, o governo precisa retomar o controle dos presídios, porque quem está mandando hoje é a facção criminosa. É o que a gente vem falando aqui desde do ocorrido lá em Manaus, né, Rodrigo? Não dá, é impossível a gente continuar achando que é normal bandido mandar no presídio, bandido controlar presídio. Não dá para a gente aceitar isso. O Estado, o poder público tem que reagir, tem que retomar o controle dos presídios. Isso, em boa parte, pode ocorrer a partir da implementação desse plano de segurança anunciado agora há pouco pelo ministro da Justiça. Agora, infelizmente, a gente vê o seguinte, que esse plano, tudo bem, ele vem em boa hora, ele sempre é boa hora, mas, na verdade, ele está atrasado aí há 3 décadas, né? Está atrasado 30, 35 anos, pelo menos. Por quê? E aquilo que a gente falou agora há pouco também, né, Rodrigo? Quando quem não constrói escolas e não capacita professores para preparar melhor os alunos,
acaba tendo que construir presídio e capacitando agente penitenciário, o que é triste, né? É muito triste. Olha, a seguir, flagrante explosivo da venda ilegal de vale transporte na rodoviária, no próximo bloco do Band Cidade.